Boa noite, 19h30, entrando aqui para mais uma live, aguardar as pessoas entrarem aqui. Boa noite. Boa noite, Jean. Aguarda só um minutinho, o doutor Rodrigo já acenou aqui, já solicitou. O doutor Rodrigo já está entrando aqui. Boa Oba, noite. tudo Boa bom? noite, doutor Rodrigo. Boa noite, Lara. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo. Rodrigo, eu quero te dizer assim que é um imenso prazer poder fazer essa live com você. Eu admiro muito o teu trabalho, tá? E não só pelo o excelente profissional que eu sei que tu é, mas o que eu admiro demais é a forma simples que tu consegue ensinar, porque tu ensina muito, né? Acredito que no consultório, isso a gente não vê, mas Uhum. aqui pelo Instagram. Tu consegue ensinar de uma forma simples, lúdica, utiliza de analogias aí fantásticas. E isso aí a gente sabe quantas pessoas se beneficiam disso. Eu sou uma delas, profissional. Imagina pessoas leigas aí que às vezes não fazem ideia de assuntos tão importantes assim, sobre saúde que tu vem trazendo para Uhum. nós. Então, assim, eu me sinto muito grata, muito feliz mesmo por poder estar trazendo aqui uma live como essa, com conteúdo tão importante que é diabetes e com um Uhum. profissional tão maravilhoso. Vou Imagina. deixar tu te apresentar, sou muito grata mesmo por essa live. Te apresenta aí para nós. Então tá bom, obrigado pelo convite, é um prazer. Então, eu também te sigo no Instagram, então eu sei que você também compartilha dos mesmos valores, enfim, e também tenta através do Instagram entregar conteúdo para que as pessoas possam melhorar a saúde através da mudança do estilo de vida. Então é recíproco, para mim também é um prazer estar aqui fazendo essa live com você. Então, para Obrigada. quem não me segue, né, para quem é seguidor da Lara e não me acompanha, eu sou médico, sou endocrinologista e no meu Instagram eu acabo falando bastante disso, né, de formas de você ter mais saúde, de melhorar a sua qualidade de vida através da mudança dos hábitos, através da mudança da alimentação. Então, o foco acaba sendo maior do Instagram nesse, né? De tentar levar essas informações de uma maneira mais leve, enfim, às vezes até com um pouquinho de humor, De humor. Maravilhoso. para que as pessoas consigam absorver isso de uma maneira mais tranquila e fácil. Sim. Rodrigo, nosso assunto hoje é diabetes, né? Algo Uhum. que vem aumentando aí, pelo menos no consultório, né? Nesses meus 10 anos é algo que só tem aumentado, né? Principalmente diabetes tipo 2. Então, já que eu não posso perder tempo, já que uma hora passa voando, eu quero aproveitar todo o Sim, tempo para que tu passe a informação, então vamos direto ao assunto. Explica para nós o que é diabetes, né? Tem pessoas que às vezes não têm ideia, tem diferenças entre tipo 1 e tipo 2. uhum. Formas de diagnosticar isso, né? Como é que a gente faz o diagnóstico e também possíveis complicações dessa doença. Tá bom. Eu vou começar explicando do básico, 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 tá? Então, o nosso corpo, ele funciona como um carro, na verdade. A gente tem que colocar algum combustível para que ele funcione, tá? E a gente funciona como um carro biflex. Só que ao invés de gasolina e álcool, a gente pode usar carboidrato ou gordura como fonte de energia, tá? O que é o carboidrato na prática? A gente fala carboidrato, carboidrato, e às vezes as pessoas nem sabem o que é carboidrato, mas quando carboidrato vão ter várias formas de carboidrato, e de uma maneira geral, bem simplificada, boa parte do carboidrato que a gente come, pode estar em tubérculo, pode estar em fruta, pode estar na forma de açúcar refinado. Esse carboidrato ele vai ser digerido no nosso intestino, quebrado em pedacinhos bem pequenininhos, e entra no nosso corpo na forma de glicose. Então, toda vez que a gente está falando de glicose, de certa forma, a gente está falando de carboidrato. Glicose é um carboidrato, é um açúcar simples. Então, o nosso corpo ele pode funcionar, ele pode usar o combustível glicose ou o combustível gordura, tá? Agora, em relação à glicose, tem um problema,
que é o quê? A glicose, a gente precisa da glicose para sobreviver, mas quando a glicose está no sangue, ela não serve para muita coisa. É importante que ela esteja lá no sangue, mas no sangue ela não tem muito papel, ela não desempenha muita função dentro do vasinho sanguíneo. Eu costumo dizer assim, que se o meu paciente fosse a glicose, é importante que ele esteja na recepção do consultório, porque somente se ele estiver na recepção do consultório é que eu vou conseguir chamá-lo para que ele entre dentro da minha sala para que a consulta aconteça. Mas a consulta só acontece dentro da minha sala, jamais acontece na recepção. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que, por mais que eu queira atender muita gente, se tiver muitos pacientes na recepção, isso vai ser ruim. Então, da mesma forma que se não tiver nenhum é ruim, porque eu vou chamar alguém e a recepção vai estar vazia, eu não vou conseguir atender. Agora, se por um acaso juntar 30 pacientes lá na recepção, vai ser uma doideira, não tem cadeira para todo mundo, os pacientes vão começar a encostar no quadro, o quadro vai cair, vai começar a quebrar copo, máquina de café, porque não cabe, vai ficar difícil, vai começar a danificar a recepção. E o corpo faz esse controle de uma maneira extremamente precisa, ou seja, tem que ter glicose no sangue, porque somente se tiver glicose no sangue, as células, que seria a sala do meu consultório, conseguem pegar essa glicose para utilizar como fonte de energia. Então, da mesma forma que a consulta do meu paciente só acontece dentro da sala, a glicose só vai ser utilizada como combustível se ela estiver dentro da célulazinha do nosso corpo, né? E os vasos sanguíneos são o quê? Na prática é como se fossem umas estradinhas assim, que vão caminhando nos meios das células e vão deixando algumas coisas que prestam e pegando outras que a célula não quer mais. Só que essa glicose, ela não entra sozinha, da mesma forma que o meu paciente não entra sozinho, não aparece do nada lá dentro da minha sala. A Patrícia, a Liliane, ou minha mãe, a Maria José, que ficam lá no consultório, elas pegam o paciente, elas abrem a porta, falam, pode entrar, tal. E o nosso corpo também tem uma secretária, digamos assim, que é um hormônio chamado insulina. Então, a insulina, ela funciona como se fosse uma secretária do nosso corpo. E ela vai abrindo as portinhas para que as coisas aconteçam. Então, uma das funções... Tem um papel super importante, né? Super, super importante. Por exemplo, a insulina é o único hormônio capaz de diminuir a quantidade de glicose no sangue. Ela é responsável por pegar essa glicose e colocar dentro da célula muscular, por exemplo, ou de estocar essa glicose na forma de gordura, nas células de gordura. Tá? Então, a insulina tem um papel super importante. O que é insulina? Porque isso é uma coisa interessante. Às vezes a gente fala muito de insulina, resistência à insulina, e as pessoas não sabem o que é. Insulina é um hormônio, então é uma substânciazinha que o nosso corpo produz. No caso da insulina, ela é produzida no pâncreas, tá? E o hormônio funciona como se fosse um dedo, assim. Então, o hormônio, imagina que o hormônio é o meu dedo aqui. O meu dedo, se simplesmente ficar aqui, ele não vai desempenhar ação nenhuma. Mas se eu encostar o meu dedo na tecla do computador, o computador vai ligar. Se eu encostar o meu dedo no interruptor da parede aqui da sala, a luz da sala vai acender. Se eu encostar o meu dedo no interruptor da geladeira, vai cair água. E isso é interessante por quê? Porque veja que o mesmo hormônio, ele vai desempenhar ações diferentes, ele vai gerar resultados diferentes, dependendo do receptor que ele se ligar. E é por isso que os hormônios, eles desempenham várias funções. O mesmo hormônio. Então, é assim com o hormônio tiroidiano, é assim com a insulina também. Então, a insulina, por exemplo, ela é responsável por colocar a glicose para dentro da célula. Mas ela é responsável também por estocar a gordura. Ela é responsável por facilitar a entrada de proteína dentro do músculo. Então, ela vai ter várias funções, dependendo do interruptor, do receptor que ela se ligar. Então, dito tudo isso, já sabemos que o nosso corpo precisa de glicose, que a gente precisa que tenha glicose dentro do sangue. Se tiver pouco é ruim, mas se tiver muito é ruim, porque é igual os pacientes lá dentro da recepção, vai começar a danificar tudo. E aí o corpo, ele mantém essa quantidade de glicose de uma maneira extremamente fixa. E ele faz isso com a insulina e com outros hormônios também, mas principalmente a insulina. Ele não pode deixar nem que fique muito baixo, nem que fique muito alto.
E aí vem a questão do diabetes. Por quê? O que é o diabetes na prática? O diagnóstico do diabetes acontece quando a gente tem uma quantidade maior do que deveria de glicose dentro do nosso sangue. Mas isso pode acontecer por vários motivos, mas geralmente a gente divide em dois grandes motivos, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que a insulina é a responsável por colocar essa glicose para dentro da célula. Quando o pâncreas, por algum motivo, para de produzir insulina por uma doença autoimune, ou seja, o nosso corpo começa a produzir anticorpo que vai destruir o pâncreas, ao invés de atacar os vírus, bactérias que vêm de fora, não, esses anticorpos começam a destruir o nosso próprio pâncreas, aí a gente chama de diabetes tipo 1, ou seja, é um diabetes que não tem tanta relação com o estilo de vida. A gente não sabe muito bem a causa, por que que isso acontece. Mas o nosso corpo começa a destruir o nosso próprio corpo. E aí a gente para de produzir insulina, que é o hormônio que coloca a glicose para dentro da célula. E aí aumenta a quantidade de glicose dentro do sangue, do vaso sanguíneo. Mas tem um outro tipo de diabetes, que foi esse que você disse, que é muito mais comum e muito mais Cada vez prevalente. mais. Exatamente. Que é o diabetes tipo 2. O que acontece no diabetes tipo 2? Por vários motivos, e talvez o principal motivo seja o ganho de peso, então a gente vai comendo alimentos que não deveriam, como alimentos ultraprocessados, alimentos repletos de açúcar e gordura vegetal. A comida hoje é muito mais fácil acesso, a gente tem uma quantidade de comida disponível, que são alimentos hiperpalatáveis, que geram muito prazer. A gente usa a comida, Fáceis, né? exato, com finalidade de prazer, por eventos sociais. A quantidade de proteína na nossa dieta hoje é muito baixa, então isso é diluída, e isso faz então com que a gente continue constantemente com fome, não fique saciado. O que acontece? O nosso corpo vai armazenando esse excesso de energia que a gente vai consumindo, tanto na forma de carboidrato, mas também na forma de gordura, né? Então, quando a gente fala em alimento ultraprocessado, São dos dois, né? doces, guloseimas, exato, não é só açúcar. Um chocolate, ele não é rico só em açúcar, ele é rico em açúcar e em gordura ultraprocessada. Quando a gente fala em, sei lá, mesmo pizza, veja, é o a carboidrato combinação. refinado com a gordura. Então, tudo que junta carboidrato com gordura se torna muito prazeroso. E a gente vai armazenando isso no nosso tecido adiposo, que é uma coisa extremamente importante. Então, veja assim, ter gordura, por mais que as pessoas não gostem, é muito, muito importante. Querem fugir, né? Exato. Então, assim, tem doenças, por exemplo, que as pessoas não têm gordura e elas são extremamente doentes também. Mas acontece que a gente tem uma capacidade de armazenar gordura que não é infinita, né? Então, imagine assim, você tem duas pessoas que vão ao mercado, por exemplo, e fazem uma compra no mercado e compram a mesma quantidade de alimentos. Aí uma chega e tem, dentro da cozinha dela, tem uma geladeira enorme, ela guarda tudo na geladeira, tal, aquela porta, dupla porta, tem freezer, enfim, é aquela mega master geladeira. Ela consegue guardar tudo ali e à medida que ela vai tendo fome, ela abre a geladeira e pega a comida que ela precisa. Mas tem algumas pessoas que têm uma geladeirazinha menor. Ela não consegue ter tanta... ela pode comer a mesma quantidade, mas quando ela chega para guardar, não dá para guardar tudo na geladeira. Então ela vai deixar uma parte na geladeira, uma outra parte em cima da mesa, aí vai ter que colocar um pouco na pia, vai pôr... Ou seja, ela não conseguiu armazenar aquela quantidade de comida extra que ela comprou dentro da geladeira, simplesmente porque a capacidade que ela tem de armazenar aquela quantidade de comida, de energia extra, é menor, porque a geladeirazinha dela é pequena. E aí ela começa a armazenar essa quantidade de comida extra em lugares que não deveria, como a pia, chão, e isso atrapalha o funcionamento da casa. Com o nosso corpo é mais ou menos parecido. Então vão ter pessoas que vão ter uma geladeira maior, digamos assim, né?
tem um tecido adiposo, uma quantidade de células de gordura aqui no subcutâneo que são maiores. Então elas conseguem até armazenar muita quantidade, elas estão até acima do peso, digamos assim, mas elas não vão ter tantas consequências, porque a gordura está guardada, essa energia extra está guardada no lugar que deveria. Mas se elas continuarem comendo, mesmo ela tendo essas grande quantidade de armazenamento, elas vão começar a armazenar essa energia extra em outro lugar. No fígado, no pâncreas, nas próprias células musculares, e isso vai trazer prejuízo, da mesma forma que quando aquela pessoa não consegue mais guardar a comida do supermercado fora. Tem outras pessoas, e isso é muito comum em orientais, por exemplo, que eles nem ganharam tanto peso, mas o pouquinho de peso já é suficiente para que eles comecem a acumular essa energia extra no fígado, no pâncreas. Por quê? Porque eles têm uma geladeirazinha pequenininha, né? Eles têm um limiar pessoal de gordura corporal, que é essa gordura que está no subcutâneo, que não é tão grande. E aí eles começam a acumular essa gordura em lugares que eles não deveriam. Mas é muito pior, né? Muito pior, muito pior. Por isso que eu estou falando, ter essa capacidade atrapalha a casa. Ter essa capacidade de armazenar gordura embaixo da pele, no subcutâneo, é extremamente importante. O ponto é que quando a gente começa a armazenar essa energia em lugares que não deveriam, a gente começa a ter algo que se chama resistência à insulina. Ou seja, aquela insulina que uma insulina era capaz de colocar essa glicose para dentro, agora não funciona mais assim. Você precisa de 2, 3. Por quê? Porque as células já estão cheias de energia. Para você colocar mais energia para dentro, você vai precisar de mais esforço. Você vai tendo resistência à insulina. E no começo, o seu pâncreas produz mais insulina. Por quê? Porque ele quer manter a quantidade de glicose no sangue normal. E aí ele produz mais insulina. E aí vai tendo mais resistência à insulina, até que chega um momento que acontece o quê? É uma resistência à insulina tão grande, e o seu pâncreas também vai perdendo a capacidade de produzir insulina, que aí a quantidade de glicose no sangue começa a aumentar. Mas veja que no diabetes tipo 2, isso acontece no finalzinho, é a pontinha do iceberg. Antes disso, você já tinha sinais de que você estava mal. Né? Você já tinha o excesso de peso, os sinais de resistência à insulina, que podem se manifestar na forma de glicose alta no sangue, mas também na forma de triglicérides alto, de HDL baixo, de ácido úrico alto, de aumento da pressão arterial, de gordura no fígado. Né? Exato. Tem vários sinais de que tem algo errado, né? Esses dias eu vi uma postagem sua sobre síndrome dos ovários policísticos, também é uma manifestação da resistência à insulina. Sim. Então, as pessoas vão manifestar a resistência à insulina de maneira diferente. Para algumas pessoas, ela vai se manifestar na forma do diabetes tipo 2. Para outras pessoas, vai se manifestar com irregularidade menstrual, acne, e aí vai receber o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. Para outra, como uma dislipidemia, outras, hipertensão arterial, ácido úrico alto, infarto, AVC, Alzheimer. Gota. Mas muitos pacientes com gota. Mas a causa acaba sendo a mesma, que é justamente a resistência à insulina. Então veja que no diabetes tipo 2, o que acontece? Essa secretária, que é a insulina, que é responsável por colocar a glicose para dentro do sangue, ela não está mais conseguindo exercer o papel dela. Vai precisando cada vez mais. E esse excesso de insulina também é extremamente prejudicial, assim como a ausência completa, no caso do diabetes tipo 1. Mas tanto o diabetes tipo 1 quanto o diabetes tipo 2, eles têm algo em comum, que é o quê? Eles são intolerantes à glicose. Ou seja, quando a glicose entra lá no sangue, eles não têm a peça-chave para tirar essa glicose do sangue, que é justamente a insulina. Tá? Então, essa mensagem é importante. A causa é diferente. Um não produz. O outro tem resistência, em alguns momentos até deixa de produzir, dependendo do estágio da doença. Mas a consequência é a mesma. Os dois são intolerantes à glicose. Quando a glicose chega ali no sangue, o seu corpo não sabe o que fazer. Mas aí vem um ponto muito interessante, que foi o começo da live. O nosso corpo é um carro biflex. Ou seja, se o seu corpo não lida bem com a glicose,
Puxa, tudo bem, você não precisa comer glicose, carboidrato. Por quê? Porque o seu corpo é capaz de usar a gordura como fonte de energia. E isso tem um impacto Exatamente. do ponto de vista do tratamento muito, muito, muito significativo. Rodrigo, tu sabe que De... o que assusta muito, assim, se a gente fizer entrar no próprio site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a recomendação que a gente tem de carboidratos para um diabético é altíssima, Uhum. tá? Sim, Então, eu gosto muito, até no curso, que tem uma aula do Souto, que ele ainda faz alguma comparação que eu acho maravilhosa, de pessoas que têm fenilcetonúria, né? Que tem que evitar a fenilalanina. Então, a gente tem algumas, por exemplo, doença celíaca, que a pessoa é intolerante realmente ao glúten. E a recomendação é suspender totalmente o glúten. E na uhum. diabetes é algo que ainda a gente encontra uma dificuldade imensa de retirar totalmente, né? A gente sabe que ainda assim nem se tira totalmente, porque a gente sabe que carboidratos tem em legumes, né? Cenoura, tem vegetais que ainda Sim, tem. Então a gente não fica isento, né? Totalmente sem. Mas é extremamente importante a gente reduzir drasticamente se é alguém que tem uma intolerância à glicose, como é no caso do diabético. E a gente encontra uma resistência que é complicado, a gente eu não trabalho sozinha, né? Eu trabalho com outros uhum. profissionais, eu dependo de outros Sim. endocrinologistas para poder tratar o meu paciente. Então, ainda infelizmente, se está lá, né, na Sociedade Brasileira de Endocrinologia, é complicado a gente falar, às vezes, o contrário, que tem que ser muito menos do que mostra lá. Eu acho que aí a gente tem algumas, nos últimos anos, vem tendo alguns avanços que trazem uma certa Sim. confiança, que é o fato da dieta low carb ser recomendada pela Sociedade Americana de Diabetes, É, atualmente pela Sociedade de Diabetes do Canadá. Então, isso, de certa forma, traz uma confiança, além de toda da vasta evidência científica que já existe. Eu acho que aí tem alguns empecilhos que impedem que as pessoas adotem isso como estratégia oficial. A primeira delas é a crença do que diferenciar o conceito de que a gente precisa da glicose, então de fato a glicose é algo necessário, tá? Por uhum. quê? Porque tem algumas células do nosso corpo que somente utilizam a glicose como fonte de energia. Então, assim, ela é necessária, mas ela não é essencial. E são conceitos diferentes. Por quê? Porque um nutriente, para ser considerado essencial, tem que ser algo que a gente consegue obter somente através da dieta. E a glicose, ela tem algo incrível, que é o quê? O nosso corpo é capaz de produzir glicose, Produz. né? Então ele E pega o é tão nosso... importante que ele produz o Exato. suficiente. E na verdade, talvez essa é uma das principais funções do fígado. O fígado faz isso de uma maneira automática, ao ponto que se a insulina não bloquear o fígado, ele vai continuar produzindo glicose de uma maneira contínua e até exagerada. Ele pega a gordura, pega a proteína e transforma em glicose. E é por isso, por exemplo, que muitos diabéticos dormem com a glicemia boa e acordam com ela alta. Né? E puxa, mas como é que aumentou se eu não Se eu comi não nada? comi nada, né? Porque o seu É, corpo produziu. Então, é. esse é um dos pontos, tá? Então, veja, dá para... E a gente nem está falando de restringir totalmente, porque com uma dieta cetogênica, comendo 30, 50 gramas de carboidrato, já faz uma diferença incrível. O segundo ponto que por muito tempo impediu isso foi porque o medo da gordura saturada, né? A gente sabe que numa dieta low carb, não necessariamente, mas a quantidade de gordura pode aumentar um pouco, pelo menos proporcionalmente. Então acho que esse medo foi algo que Exatamente. também impediu muito. Mas se a gente for pensar do ponto de vista histórico, o tratamento do diabetes, ele era feito com dieta cetogênica. Então, quando você pega ali relatos, estudos científicos do final de 1800, começo de 1900, as próprias diretrizes, digamos assim, da época, preconizavam o uso da dieta cetogênica como forma de tratamento, porque de fato faz sentido. Veja, se o seu corpo não lida bem com a glicose, puxa, coma menos glicose, porque vai entrar menos, vai ser mais fácil para o seu corpo, para você conseguir gerenciar aquilo. No diabetes tipo 1, era a forma de tentar prorrogar um pouco
a sobrevida daquelas crianças que eram diagnosticadas com diabetes tipo 1. Sim. Depois que foi descoberto a insulina, puxa, isso já foi um avanço tremendo. Mas aí vem um ponto, por quê? Porque à medida que a gente foi se desenvolvendo do ponto de vista do tratamento medicamentoso, então evoluindo em relação à insulina, em relação aos comprimidos, hipoglicemiantes orais, a gente foi abandonando a dieta e focando o tratamento de uma doença que é absolutamente nutricional para o tratamento medicamentoso. E aí, quando a gente faz isso, a gente tem duas grandes consequências. No caso do diabetes tipo 1, é uma consequência quase desastrosa, porque a gente parte do princípio que a gente é capaz de simular o pâncreas. É quase uma arrogância da medicina, né? De você falar, olha, você que tem diabetes tipo 1, você que não consegue tolerar a glicose igual uma pessoa que não tem diabetes tipo 1, fique tranquilo, porque a gente tem insulina e eu sou capaz de mimetizar o seu pâncreas de uma maneira perfeita. Ou seja, só que precisaria de muita, né? Ou seja, não, chega a ser até uma arrogância, assim, da gente achar que a gente, como médico, vai conseguir mimetizar o pâncreas. É algo extremamente complexo. Olha quantas variáveis que tem, saber o quanto comeu de carboidrato, o quanto foi absorvido, a velocidade que foi absorvido, qual que é a sua flora intestinal, quanto de insulina para cada grama de carboidrato, se você comeu com proteína, sem proteína. Veja, é um negócio assim, são tantas variáveis que não à toa mais de 75%, 80% das pessoas com diabetes tipo 1 vivem com diabetes descontrolado, mesmo muitos desses, claro que não seguem corretamente o tratamento nem a dieta prescrita, mas muitos tentam fazer isso de uma maneira extremamente eficaz, se dedicam, mas não conseguem ter um controle glicêmico perfeito, porque simplesmente são muitas variáveis. Quando você restringe carboidrato, é mais fácil, você diminui essa variável de erro, né? Agora, para o tratamento do diabetes tipo 2, isso tem uma consequência ainda pior. Por quê? Porque quando a gente parte do princípio que o diabetes tipo 2 se relaciona somente ao aumento da glicose no sangue, a gente, de certa forma, esquece que o maior problema é a resistência à insulina e que o aumento da glicose no sangue é somente uma consequência. Exatamente. Então, tem muitos pacientes com diabetes tipo 2, com glicose normal, e que permanecem com resistência à insulina e com o corpo absolutamente inflamado. Exatamente. Tem um artigo muito interessante que se chama assim, os 50 anos perdidos do tratamento do diabetes tipo 2. Por quê? Porque boa parte desses medicamentos que tinham a finalidade somente de diminuir a quantidade de glicose no sangue, eles não traziam nenhum benefício do ponto de vista de doença cardiovascular, de infarto, de AVC. É claro que eles diminuem o risco de complicações nos olhos, nos rins, que estão mais associados ao aumento da glicose no sangue, mas em termos de mortalidade, eles não traziam benefício. Por quê? Porque eles não melhoravam a resistência à insulina. Pelo contrário, eles até pioravam. Porque continuavam comendo, né? Isso, e muitos desses medicamentos estimulam a produção de insulina, o que seria algo ainda pior para alguém que já tem uma grande quantidade de insulina. Então, quando a gente fala para um paciente que tem diabetes tipo 2, que tem intolerância à glicose, o próprio teste do exame para fazer o diagnóstico se chama teste de tolerância oral à glicose, e a gente diagnostica esse paciente como intolerante à glicose e fala para ele continuar comendo 60% da alimentação dele na forma de glicose, a gente praticamente está selando o destino dele e falando, você vai ter uma doença que é crônica e progressiva. Sendo que não precisa, né? Sendo que não precisa, exato. E eu não estou falando que é fácil, embora seja extremamente simples. Não tem grandes segredos. A mudança necessária é extremamente simples, o que não necessariamente é fácil. Mas quem tem que decidir isso, se a pessoa quer adotar essa mudança do estilo de vida para reverter o diabetes tipo 2, para não depender do uso de medicamentos, para tornar a doença dele não algo que não é progressivo. Quem tem que decidir isso é o paciente, e não o médico, nem o nutricionista. Porque eu vejo que muitas vezes a justificativa é essa. Ah, não, dieta cetogênica não dá para prescrever porque não tem adesão, porque é muito difícil.
Mas quem tem que decidir o que é viável ou não é o paciente, não é o médico nem o nutricionista. E sabe que eu passo uma dificuldade imensa quando eu explico tudo isso para eles que é possível, né? É claro que é possível se continuar para sempre essa dieta, essa alimentação, mas aí tem aquela coisa que eu te falo que eu encontro muita dificuldade de foi no médico, tá? E o médico disse não, low carb vai te matar, low carb vai te fazer mal, ou cetogênica vai te fazer mal. E não, fica com a medicação, é isso, pode comer sim um carboidrato integral. Então, assim, é uma recomendação, na grande maioria das vezes, muito totalmente contrária, e ainda chamando a nutricionista de louca de estar fazendo Sim. isso. Então, infelizmente, a gente ainda encontra isso. É realmente difícil resolver, né, e tratar realmente o paciente. Muito complicado. É. E em relação ao tratamento do diabetes, isso é extremamente relevante e importante, por quê? Porque é uma estratégia tão eficaz, que antes de você começar, você precisa ajustar o tratamento medicamentoso. É, importante. E aí, nesse sentido, o nutricionista, ele fica refém do médico. Por quê? Porque se o médico for contra e não ajustar o tratamento medicamentoso, Não tem como. se ele prescrever a dieta, o paciente vai estar em risco de ter uma hipoglicemia. Mas olha que interessante. É tão eficaz que você tem que ajustar o medicamento antes, inclusive dele emagrecer. É claro que para ele reverter o diabetes tipo 2, veja, como a resistência à insulina, a origem dela é o acúmulo de gordura, né, o armazenamento de gordura mais do que você tem capacidade, parte do tratamento do diabetes tipo 2 exige a perda de peso. E a gente sabe que isso é um processo muitas vezes também difícil, inclusive na sua fase de manutenção. Mas é possível, veja, o fato de ser difícil não significa que você não deve indicar. Porque veja que fazer atividade física é algo que todos os profissionais de saúde orientam e mais da metade da população é sedentária. Agora, isso não é uma justificativa para que as pessoas deixem de orientar. Pelo contrário, qual que deve ser? Puxa, olha, se a gente sabe que é importante e as pessoas têm dificuldade de fazer, vamos achar alternativas para que as pessoas consigam fazer e se manterem ativas. O mesmo em relação a abandonar o cigarro, tudo isso. Então, eu acho, o ponto que eu acho é o paciente ele tem que saber qual que é a melhor alternativa. Qual que é a alternativa que vai possibilitar que ele tenha um menor custo em relação ao tratamento? Qual que é a alternativa que vai possibilitar que ele reverta a resistência à insulina da maneira mais eficaz? Que claro que é emagrecendo, mas também estimulando a produção de uma quantidade maior de insulina. E isso acontece quando você come carboidrato. Então, acho que tudo é uma questão de conversa. Tem pacientes que vão querer fazer uma mudança drástica. Tem outros pacientes que vão mudar o almoço e o jantar, mas durante o café da manhã vão permanecer com pão. E veja, tá tudo bem, desde que isso seja uma escolha do paciente e não do médico nem do nutricionista. Exatamente. Por isso que explicar, né? O paciente realmente entender quais são as possibilidades que ele tem, o que ele precisa fazer. E eu acho que isso é realmente esclarecer, ele ter certeza, né, de tudo que ele precisa, da situação que ele se encontra. Acho que isso aí faz ele realmente tomar uma decisão. Então, claro que às vezes a gente tem hoje a gente tem, desde estudos, claro que alguns pacientes às vezes vão ter um pouco de dificuldade, mas a gente tem profissionais, como do José Neto, por exemplo, já consegui convencer um paciente mostrando várias lives que o José Neto tem sobre doença renal, enfim, o diácido úrico, aquele medo. Eu né, mando o texto do blog dele, sim. E mandei para o WhatsApp de um paciente, uma vez, vários, né? E falei assim, ó, escuta tudo, depois a gente conversa. E ele depois me retornou e disse, não, olha, a gente vai continuar, é isso aí mesmo, ignora tudo que eu tinha dito ali antes do que tinha sido prescrito, orientado, que não tinha que reduzir a proteína, enfim. Vamos seguir com a low carb, tá tudo certo. Hoje ele tá muito bem, né? Claro, não 100% ainda, é um processo, a gente sabe quanto uma resistência à insulina, dependendo do grau que chegou, é algo muito lento, mas que o único caminho é realmente a longo prazo, né? Fazer algo bem feito e não desistir. Então, assim, a gente chega lá. Eu sempre falo, a gente chega lá com muita paciência, fazendo o que precisa ser feito, né? E melhorando, né? Principalmente a resistência à insulina. Melhorando isso, todo o resto melhora, né? Sim, sim. E eu acho que essa é a grande decisão que o paciente tem que ter. Que caminho ele quer seguir? Porque são caminhos totalmente opostos.
o de você tratar doença e de você ter saúde. Porque tem muita gente que está com a doença tratada, mas isso não significa que você tenha saúde. Então você pode estar com a sua glicemia normal e sem saúde. Você pode estar com a sua pressão controlada, porque você usa tratamento medicamentoso, mas isso não significa que você tenha saúde, porque só é possível ter saúde com mudança do estilo de vida. Com certeza. Só é possível ter saúde com mudança do estilo de vida. E talvez isso seja uma culpa em partes da medicina, porque por muito tempo a gente fez com que as pessoas acreditassem que comer é uma questão de caloria. Então as pessoas olham a comida pensando em calorias, num cálculo numérico, sendo que na verdade a principal função da comida é nutrir o corpo. Então cada refeição sua tem que ser um momento assim, como é que eu posso nutrir o meu corpo da melhor maneira possível? Como é que eu posso aproveitar esse momento para ter a maior quantidade possível de nutrientes, de proteína? Porque é claro que você vai ter pequenas exceções para você ter prazer e tal, mas se o objetivo de cada um que estiver aqui for ter o máximo de prazer durante a refeição, não tenham dúvidas, a alimentação de vocês vai ser repleta de ultraprocessados, porque nada dá mais prazer do que ultraprocessados. Porque não é uma coincidência, eles foram planejados para isso. Entende? Assim, tem todo um... É uma combinação que não tem na natureza, né? Não tem na natureza, exato, mas é o sabor, é o formato, é a textura, é a emoção que eles vendem, a propaganda, as recordações de momentos extremamente bons, porque geralmente esses momentos de comemoração são com esses alimentos. Então, às vezes é mais fácil você mudar a sua perspectiva, a sua expectativa do que a realidade. Porque na prática é justamente a sua expectativa em relação a determinada situação que vai te deixar frustrado ou não. Se você vai para toda a refeição, todo o café da manhã esperando ter aquele bom dia de propaganda, você vai se frustrar, porque comer ovo todo dia de fato é chato. Agora, exato, mas se a sua expectativa, a sua perspectiva é, puxa, eu vou começar meu dia comendo algo que já me dê um aporte ali de 30 gramas de proteína, que me dê uma quantidade boa de nutrientes. Veja, você mate a fome, né, e segure por horas. Exato, você comer ovo todo dia de manhã, você vai se sentir realizado, porque toda vez você atingiu a sua expectativa. Tudo é uma questão de expectativa e perspectiva e daquilo que você quer mais. Porque esse é um ponto interessante também, Lara, porque uma das perguntas que eu mais recebo é como é que faz para acabar com a vontade de comer doce? Como é que faz para acabar... Também. A gente sempre vai ter vontade. É extremamente gostoso. A questão é o que você quer mais? Essa é a grande discussão. E não tanto assim, eu quero doce, mas eu não posso doce. Porque na prática você pode. A gente só foca no não posso, não posso, não posso. Aí Exato. quer, né? Mas então, você pode. Mudar a consciência, né? E na prática você pode. Às vezes eu dou um exemplo radical, que é assim. Por que você não mata uma pessoa? É algo muito além da alimentação. Mas por que as pessoas não matam outras pessoas? Porque invariavelmente as pessoas têm vontade. Né? Alguém fechou no trânsito, você ficou bravo, as pessoas chegam até a falar, puta, eu vou matar esse cara se eu tivesse armado e tal. Mas as pessoas não matam. Todas as vezes que elas têm vontade de fazer uma coisa, elas não fazem. Uma pessoa equilibrada não mata. Exato. E mais do que equilibrada, porque a pessoa ela quer matar, mas ela não mata por qual motivo? Porque ela quer outras coisas que são muito mais importantes. Então, às vezes a pessoa quer matar, mas ela não mata porque ela quer respeitar os valores dela, ela quer respeitar a religiosidade dela, ela quer respeitar o fato de que ela não vai fazer mal para outra pessoa, por mais que ela esteja com um sentimento ruim, ela quer ter a liberdade, ela quer continuar no conforto do lar, ela quer tantas outras coisas que querer matar alguém não é suficiente para que ela mate aquela pessoa. Não é o fato de poder ou não poder. Porque simplesmente se fosse o fato de poder ou não poder, ninguém mataria. Concorda? Porque está na lei que se você fizer isso, você vai ser punido. Geralmente quem mata, ou é quem está com algum... Emocionalmente você está absolutamente fora de si. E veja, isso acontece com a alimentação também. Exatamente. Quando as pessoas comem por questões emocionais de uma maneira extremamente... Sem pensar, a emoção muitas vezes determina o nosso comportamento, ou... são pessoas que não querem muitas outras coisas.
Às vezes são pessoas que não têm valores tão fortes, ou que, puxa, já não tem família, moram em lugar, entende? A pessoa não tem nada mais que ela quer tanto. Matar para ela tanto faz, ela não está nem aí com as consequências daquilo. É claro que é um exemplo, assim, totalmente muito além da alimentação. Forte, né? Mas é um exemplo que vale muito a pena Mas no sentido assim, o que você quer mais? Porque o pudim, eu sempre vou querer, eu adoro pudim. Mas o que você quer mais nesse momento, né? Quais são as outras consequências? Você quer, porque veja que não mesmo pode ser o único prazer, né? Não pode ser o único. isso, Então, para algumas pessoas é o único. porque o Falta. mesmo emagrecimento não é o que as pessoas querem. As pessoas querem a consequência do emagrecimento, né? As pessoas querem controlar a resistência à insulina pelas consequências disso. Então, é melhorar a autoestima, ter mais disposição, é conseguir dormir melhor, é se sentir mais bonita, é entrar em determinada roupa, é receber o elogio de alguém. É isso que as pessoas querem. Emagrecimento é só uma forma de você conseguir isso. E na prática, alimentar-se, ainda mais no ambiente que a gente vive, é uma negociação constante. Constantemente a gente está tendo que negociar. Aí você vê um determinado alimento, você vê outro, você negocia. Ah, não, nesse momento eu quero mais isso. E aí você vai comer aquilo. E por isso que é tão importante assim você definir o que você quer mais. E aí você vai ter. Porque quando você não sabe o que você quer, é muito mais difícil negociar. Exatamente. A mandita, alguém citou aqui a mandita. É Eu vi, verdade. eu vi. A mandita é um negócio que eu adoro, mas eu não como. Porque eu não tenho Crocante, controle. né? É a Exato. combinação Né? doce, crocante, então é extremamente agradável e a indústria faz isso. Eu sempre falo assim que, Lara, como não comer doce? Se realmente é uma vontade que vem com muita frequência, é porque essa pessoa está cedendo, está comendo, e essa vontade só aumenta. Então, sempre que alguém me pergunta isso, eu digo, não comendo, tá? Então, não é nunca mais Uhum. comer, mas diminuir essa frequência, aprender a dizer não, que essa vontade, por incrível que pareça, vai começar a diminuir. E eu ainda dou exemplo para alguns pacientes que várias vezes eu estava, às vezes, no caixa de supermercado e via, às vezes, um ouro branco, vinha o Ferrero Rocher, aqueles que vem três. Quantas vezes me deu água na boca e eu falei assim, nossa, que vontade de comer isso. E eu já aprendi que, se me deu vontade, eu comer não vai matar a vontade. Vai triplicar a vontade após terminar. Sim. Então, isso resolveu? Não, não resolve. Então, se eu ignorar e falar não naquele momento, 15 minutos depois eu esqueci aquele chocolate doce que eu vi aí no caixa do supermercado. Então, Uhum. e ao passar o tempo, às vezes eu vou passar por aquele caixa e vou ignorar aquilo ali. Posso até ver e não tá nem aí. Só que isso exige o quê? Paciência, dizer não várias vezes a longo prazo, que daqui um pouco essa vontade com certeza diminui. Isso não significa nunca mais sentir, mas diminui muito pelo fato de não entrar em contato, né? Sim. E nem significa nunca mais comer, né? É. Porque esse é um outro ponto. Às vezes eu tenho a percepção que não existe uma dieta perfeita. Eu mesmo abro várias exceções. Várias. Principalmente com as minhas filhas. Então, aqui Imagina. agora tem a quarentena, mas invariavelmente, sei lá, uma vez a cada 2 semanas a gente ia na sorveteria ou tinha alguma cineminha em casa, aí tem um chocolatinho, alguma coisa assim. O grande ponto que eu acho que é determinante é jamais abra exceção com algum alimento que te tire do controle. Porque essa é a única coisa que pode acabar com a sua dieta. Veja assim, você não tem como engordar 1 quilo se você comer um Ferrero Rocher. Não tem como, né? Não tem como. Assim, a matéria, o peso desse Ferrero Rocher, que tem 20 gramas, ele não vai se multiplicar em 1 quilo. Agora, se ao comer esse Ferrero Rocher, você comer uma caixa inteira de Ferrero Rocher, isso te dá uma vontade Despertar. maluca, e você come uma massa depois, ou te dá um sentimento de culpa, e aí você passa o fim de semana Exatamente. inteiro comendo, aí já era. Aquele Ferrero Rocher acabou com toda a sua dieta. Foi muito Então, maior, né? isso. Então, a única regra que eu recomendo para os meus pacientes é jamais abra exceção com algum alimento que te tire do controle. E veja que você pode ter alimentos doces que te tiram do controle e alimentos doces que não te tiram do controle. Então, por mais que eu adore o sorvetinho da Batio de Latte, eu consigo comer um sorvetinho pequeno, quero mais, mas eu consigo parar com Sim. um pequeno. Agora, a mandita, que teoricamente a qualidade é muito pior,
Se eu comer uma nozinha daquela bolota gordurosa de açúcar, eu como a caixa inteira. Ou seja, é melhor não comer, entendeu? Exatamente. É melhor não comer, porque Exatamente. tem coisas que é mais fácil não comer do que comer pouco. E é engraçado, assim, eu falo para alguns pacientes que ainda, eu sei que isso é muito distante, às vezes, de alguns que estão começando, mas, assim, já faz, acho que desde 2015 que eu não entro no corredor do supermercado. Eu ignoro. Uhum. Então, óbvio que isso eu não E, sei, nem olho, porque, assim, já gostei, gosto muito, né? Se falar que não gosto de bolacha Bono, óleo. Para mim, isso é algo que desde a minha infância sempre atraiu. Então, o que que eu faço? Primeiro ponto, eu ignoro, né? Excluir da minha vida. Eu sei o malefício que aquilo tem para incluir né, na minha rotina, no meu dia a dia. Não vai fazer parte mais. E não deve fazer a de ninguém. Agora, isso não significa que eu nunca mais vá colocar um biscoito desse na boca. Só que assim, eu sim. não faço ideia de quando. Né? É algo assim que, pô, pode ser daqui 3 anos que eu vou comer, pode ser nesse ano, no final do ano, mas é algo assim que, para mim, né? E interessante que fosse para todo mundo, é uma baita exceção, porque a gente é importante, e outra, deixar bem claro, né, que as pessoas entendam o que é aquilo. Então, para que elas possam fazer a escolha. Por isso, a educação nutricional, a gente está sempre tentando mostrar, né, o que esses alimentos fazem e por que eles devem ser algo assim muito eventual, algo assim muito esporádico na alimentação, né? E não pode Uhum. estar no dia a dia, tá? Então, assim, é uma luta que a gente está aí já há um bom tempo, mas eu confesso que eu fico feliz o quanto tem surtido efeito. A gente não consegue mudar a vida de todo mundo, mas a gente tem conseguido, acho que muita coisa juntos, né? Vários profissionais cada vez mais tentando aí, de várias áreas, né? Tentando mudar essa visão, né? De prevenção, não só tratar a doença, mas de começar assim, a realmente prevenir mudando o estilo de vida da grande maioria. Sim. E eu acho que isso é determinante por quê? Porque como a gente teve um foco sempre muito em caloria, a questão é sempre assim, não, pão não engorda, porque basta você comer pouco. Não, você pode comer de tudo um pouco, você pode fazer... Mas o ponto é que, é muito difícil você comer pouco de alimentos que são feitos para você comer muito. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que porque a gente, como tem essa questão sim, é claro que você precisa de um déficit calórico para emagrecer, mas como as pessoas focam muito no déficit calórico, o foco inicial é a quantidade. E sendo que o ideal é você mudar a qualidade. Ou seja, o primeiro passo foi o que você disse, assim, de fato, abandonar da base da sua alimentação os alimentos ultraprocessados. Porque isso é unânime que não faz bem você ter como base da sua alimentação alimentos ultraprocessados. Por quê? São alimentos que são extremamente concentrados do ponto de vista de energia, carboidrato e gordura. São alimentos que são hiperpalatáveis, são alimentos que são extremamente pobres do ponto de vista nutricional. Então, veja, se você parte do princípio que aquele momento da refeição tem que ser um momento único para você nutrir o seu corpo da melhor maneira possível, veja, não faz sentido comer pão, porque pão é uma bolota de amido, não tem nutriente nenhum. Entende? A não ser que você vá, sei lá, na lanchonete da cidade para comemorar um aniversário, aí você come o sanduíche, embora você possa comer um sanduíche no prato. Mas veja que não tem sentido ter como base da alimentação aquilo, porque você não está respeitando a premissa básica, que é nutrir o seu corpo da melhor maneira possível. Mas tem um ponto que esses alimentos ultraprocessados são terríveis, que eles são extremamente pouco concentrados em proteína e em fibras, além dos nutrientes. Então, como eles são muito pobres nisso, consequentemente você come em maior quantidade. E não mata a fome. Exato. Não mata. O simples fato de você ajustar a quantidade, diminuir a quantidade de carboidrato refinado, aumentar a quantidade de proteína, faz com que você coma em menor quantidade depois. Exatamente. Eu sempre falo para os pacientes que, às vezes, que aos poucos, né? Quando realmente for nutrindo o corpo e for aumentando. E quando eu falo aumentar a proteína, as pessoas acham que vai ser uma dieta hiperproteica. Não, aumentar para alguém que não comia nada, né? Que priorizava alimentos pobres em proteína. Então, aumentar sim, comparado ao que a pessoa vinha comendo, vai aumentar a proteína, consequentemente até em gordura também, né? Todo alimento proteico já vai ter uma concentração mais alta em gordura. Nutrir realmente com vegetais, esse paciente a longo prazo ele vai diminuindo a fome, porque ele vai estar nutrido e satisfeito, porque são alimentos que saciam realmente. E vai diminuindo a frequência, a quantidade de refeições ao dia, porque às vezes aquele paciente que fazia 6 refeições,
né? Primeiro ponto por achar que precisavam fazer tudo isso, mas também eram refeições pobres nutricionalmente, começa às vezes a fazer 3. A metade do que vinha fazendo e muito mais nutrido, muito mais satisfeito, com o peso adequado, sem passar fome, porque às vezes fazendo 6 refeições tinha muita fome. Então, a qualidade dos nutrientes que a gente está colocando ali faz toda a diferença. Sim. Rodrigo, eu vou ter que infelizmente fazer algo que eu não gostaria, que é encerrar a nossa live. Claro. Para mim maravilhosa, porque como eu quero deixar ela salva, já está encerrando, esgotando o nosso tempo, e eu preciso encerrar ela. Tá bom. Eu queria muito, não tem palavras, né, para agradecer por esse momento, tá? Realmente, assim, já te falei lá no início o quanto eu admiro e sabia que o conteúdo seria muito incrível, que é o que eu tenho tentado passar para quem me segue por aqui. Quer falar alguma coisa, deixar uma última mensagem? Nada, assim, para mim é um prazer fazer a live com você. Eu sei o quanto que você se dedica, se atualiza. Você esteve no curso do Diabetes a Solução, faz parte do grupo de educação continuada, então está continuamente lá no nosso grupo discutindo, enfim, artigos científicos, casos. Então, para mim é um grande prazer assim também. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado para todo mundo que esteve aqui. Eu queria falar, eu já indiquei o curso aqui, né? Várias vezes, mas principalmente quando eu indiquei, foi mais para profissionais, quando vocês lançaram agora a 3ª turma. E eu queria aproveitar a oportunidade para indicar para pessoas que têm diabetes, que querem evitar diabetes, profissionais que e eu posso falar, e ver se ainda dá tempo de falar. Toda a minha conduta nutricional nesses 10 anos de formada aí é completamente diferente nos últimos 2 anos do que eu prescrevo para um diabético. E foi só nesses últimos 2 anos que eu consegui ter uma real melhora dos meus pacientes e vibrar com isso e ficar muito feliz. Mas ainda eu não tinha toda a noção, e acho que ainda estou longe de ter toda a noção, a gente está em constante aprendizado. E o curso de diabetes, para mim, foi assim, eu não tenho nem palavras para falar o quanto vocês... quer dizer, tu sabe, eu acho que o quanto vocês ensinam, acho que você deve ter noção disso, mas o quanto é um curso maravilhoso. E o fato de estar nesse grupo de educação continuada, para mim, com vários profissionais ali, trazendo casos, discutindo, é um aprendizado que eu confesso que eu nunca imaginei, e é um privilégio estar fazendo parte de tudo isso. Então, eu sou muito grata a profissionais como você, o Dr. Souto, todos os outros que estão ali também, que estão todo mundo nessa busca, querendo realmente melhorar a vida dos pacientes, melhorar a vida das pessoas. Isso é maravilhoso. Então, eu te agradeço pela live, te agradeço pelo todo o conteúdo que tu oferece aí para todo mundo, pelo curso, que venham mais outros. E indico mesmo, gente, principalmente para profissionais, que é a gente que está aí de frente, né? Podendo realmente ajudar essas pessoas, mas sempre digo que conhecimento é poder, né? A gente, às vezes, pode até se deparar com um profissional que às vezes não tenha tanto conhecimento, mas se vocês irem buscando, né? Se você tem uma doença, um diabetes, se vocês se informarem, cara, isso é meio caminho andado aí já, né? Para não cair em qualquer tratamento. Então, isso é muito importante. A informação transforma. Né? Então, muito obrigada. Eu quero tentar deixar salvo aqui. Agradeço demais. Muito obrigada por essa live. Um grande abraço a todos. A gente combina outras aí no decorrer do ano. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.